Fala galera do YouTube, eu sou o Juan e está começando mais um vlog Scadift. Galera, hoje nós vamos falar de The Walking Dead. É o resumão de The Walking Dead, onde eu vi todos os episódios da sexta temporada, anotei tudo que eu achei que era interessante. E a gente vai falar hoje nesse vídeo, pra gente não ter que assistir todos os episódios de novo e lembrar o que aconteceu até chegar na sétima temporada, que estreia agora dia 23 no domingo. Esse vídeo vai ter spoiler, então se você não viu a sexta temporada de The Walking Dead, assiste, ou então se você quiser ver o vídeo por sua própria conta, né? Então sem mais delongas, vamos pro vídeo. A sexta temporada começa depois dos acontecimentos da quinta temporada, com o Rick liderando o pessoal de Alexandria. Eles encontram uma pedreira que tem muito zumbi, acho que é a maior quantidade de zumbi que a gente já viu em The Walking Dead até hoje foi naquela pedreira ali. E alguns zumbis daquela pedreira estão passando por um espacinho e estão conseguindo chegar até Alexandria. Então o Rick executa um plano com o pessoal, ele vai lá para fazer um teste, né, para esse plano, que é para eles conseguirem abrir o local e tirar os zumbis de lá, levar eles para outro lugar, né, distante de Alexandria. Só que aí acontece um problema, explode um caminhão e aí os zumbis todos saem, né, fica fácil para os zumbis saírem, eles têm que executar o plano na hora, na correria ali mesmo. Então eles fazem isso, eles pegam o Abraham e a Sasha de carro e o Daryl de moto e eles começam a atrair os zumbis para um caminho longe de Alexandria, não sei quantos quilômetros depois de Alexandria. Além disso, nesse primeiro episódio só tiveram alguns flashbacks mesmo mostrando a convivência deles depois dos acontecimentos da quinta temporada e entre os acontecimentos da sexta. E uma coisa que eu achei interessante ressaltar desses flashbacks é da Diana falando pro Rick o quanto ele é importante para a comunidade. Ela concorda com o que o Rick pede, que o pessoal de Alexandria tem que andar armado, tem que saber se defender, tem que saber utilizar as armas para poderem se defender dos zumbis. E logo depois disso aparece um zumbi e o pessoal de Alexandria se caga. Eles não têm preparo nenhum para enfrentar nenhum zumbi. Eles estão seguindo esse plano deles com Sasha, Daryl e Abraham atraindo os zumbis e o resto do pessoal pela floresta e por em volta da estrada atraindo também os zumbis, não deixando que eles se dispersem do grupo para outro lugar. E no final do episódio tocam a buzina lá de Alexandria, os zumbis começam a voltar para Alexandria. O episódio 2 começa mostrando um pouco do passado da Unity, pra gente poder se familiarizar um pouco com ela. Aí a gente descobre que esse barulho que tinha sido feito no final do primeiro episódio era a buzina de um caminhão que foi de uma galera que invadiu Alexandria, os Wolves, né, ou os Lobos. Eles invadiram Alexandria e vieram com um caminhão, bateram no muro de Alexandria, e aí o cara que estava no controle do caminhão morreu, né, e ficou com a cara no volante, fazendo esse barulho da buzina, que estava atraindo os zumbis. Aí o Morgan chega, porque o Rick tinha pedido para ele voltar para Alexandria para avisar que uma das pessoas que tinha ido para a missão, que era o Carter, que é um qualquer um de Alexandria, que foi lá só para ser figurante, ele morreu na missão. O Rick pediu para o Morgan voltar para Alexandria para avisar isso. E quando o Morgan volta, tá tendo esse ataque em Alexandria, essa invasão dos Wolves em Alexandria. O Morgan chama o Spencer para ajudar a limpar o pessoal de Alexandria, tirar os caras de Alexandria, e o Spencer meio que não vai, pra você ver como que o pessoal de Alexandria é cagão. A Carol, até esse momento, tava se fazendo de boazinha pra todo mundo, falava que não sabia atirar, igual a gente viu na quinta temporada quando ela dá aquele depoimento no vídeo dela. Só que aí quando os Wolves invadem Alexandria, aí a Carol não deixa barato. Tem até um momento em que o Morgan tá tentando tirar os Wolves de lá, né, tá conversando com os Wolves pra eles saírem de lá. E aí a Carol chega, quando o Wolf vai atacar o Morgan, a Carol chega e mata o Wolf. E aí começa a novela mais, acho que a parte, ao mesmo tempo que é a mais legal, é a mais chata de toda essa sexta temporada, que é a novela de Morgan tentando convencer as pessoas que matar é errado. Aí ele fica enchendo o saco da Carol. Não, mano, a gente não precisa matar os outros, a gente não precisa, não sei o que. Outra coisa que acontece também é que nesse meio do pessoal atacando Alexandria, aquele filho babaca da Jessie, né, o Ron, ele ia ser atacado e o Cole salva ele. E mesmo ele salvando, o cara fica sendo babaca com ele. O Ron não consegue ser um cara legal. E no final das contas, a Carol mata todo mundo. A Carol, ela praticamente sozinha tá limpando a Alexandria dos Wolves lá. O terceiro episódio começa com o pessoal do Rick depois que a buzina tocou, o que eles estavam fazendo. O Rick elabora um plano com o pessoal de fazer o seguinte: o Nicholas e o Glenn vão para um lado da cidade para tacar fogo num prédio para atrair os zumbis para lá, porque a claridade ia chamar a atenção dos zumbis. E aí a gente vai para a cena final, onde eles chegam no local e já tinham tacado fogo naquele local. E aí eles tiveram que se virar por lá e começou a vir vários zumbis atrás deles. Aí eles acabam em cima de uma lixeira
com um monte de zumbi em volta, e aí o Nicholas se mata, e aí acaba derrubando o Glenn junto com ele, em cima dos zumbis, e aí começa o zumbi comendo e o Glenn gritando. Foi uma cena pro pessoal que gosta do Glenn. Eu, pelo menos, gosto muito do Glenn, tá ali no meu top 5 dos personagens que eu mais gosto. Foi pra ficar com medo do Glenn morrer ali. O episódio 4 é um episódio que eu gosto muito, é um dos melhores episódios pra mim do Walking Dead, tá ali em 4º lugar pra mim, o melhor episódio do Walking Dead, mas ele, pra história, ele não anda muito, ele não faz muita coisa, porque ele mostra todo o flashback do Morgan antes dele chegar em Alexandria e depois que a gente viu ele meio maluco lá na 3ª temporada. Mostra de por que ele ficou tão mais tranquilo, digamos assim, que ele começou com esse negócio de toda a vida é preciosa, de não querer matar, mostra tudo isso. Mas, como eu falei, pra história não anda nada. As únicas coisas do 4º episódio que valem realmente a pena a gente ressaltar aqui, o Morgan tá fazendo um dos Wolves, né, que ele tinha deixado 5 Wolves fugir, a Carol matou os que sobraram lá, e ele tava fazendo um desses Wolves de refém, porque ele já tinha encontrado com esse Wolf antes dele chegar em Alexandria, quando ele estava meio maluco ainda. Levou para Alexandria, deixou dentro de uma casa lá de Alexandria para poder tentar converter o cara. Do jeito que fizeram com ele, que ele estava meio maluco, queria matar todo mundo. O amigo dele lá, que eu não lembro o nome, conseguiu convencer ele que toda a vida é preciosa, que não é para matar, nem nada disso. Ele tenta fazer isso com o lobo. Só que o lobo é um psicopata, não vai rolar fazer isso com ele. E esse Wolf tá machucado, tá? Ele tá muito machucado lá. Então ele vai, digamos que, precisar de uma ajuda, senão ele vai morrer e vai se transformar em um zumbi. O episódio 5 também não tem muita coisa. Ele tem a Meg e o Aaron tentando ir atrás do Glenn, porque o pessoal já estava realizando a missão, né? Já tinha uma galera voltado. O Glenn não tinha voltado ainda da missão. Já tinha uns dias que o Glenn não tinha voltado. Então a Meg, preocupada, a Meg querendo encontrar ele, querendo saber se ele realmente ainda estava vivo, quer ir atrás dele. E o Aaron fala, não, eu quero ir junto porque o Glenn é legal, eu gosto de vocês. E aí eles vão junto, acaba que eles não conseguem nada, não encontram o Glenn. A Meg quase morre porque ela tenta pegar um zumbi que está todo cheio de lama, assim, todo cheio de musgo. Ela tenta pegar na cabeça dele, enfiar a faca igual eles fazem, mas não consegue, fica escorregando, quase morre e voltam pra Alexandria, sem seguir nada. Foi só pra encher linguiça do episódio mesmo. Mas aí a gente descobre que a Meg tá grávida, o que é bem legal. A gente tem um pouco mais de treta entre o Ron e o Cole, né? Porque o Ron é muito babaca, ele é um personagem muito chato. E aí ele fica entrando em treta com o Cole, não sei o que, porque seu pai é um babaca, não, seu pai que é. O outro filho da Jessie, que é o Sam, ele tá totalmente traumatizado com o que aconteceu em Alexandria, dos Wolves entrarem lá, e também do que aconteceu com o pai dele, que a Carol falou pra ele que se ele falasse pra todo mundo que a Carol não é tão boazinha quanto ela diz que é, ela ia prender ele numa árvore, ia deixar lá pros monstros pegarem. Então ele tá totalmente traumatizado, a criança, ele nem desce da parte de cima da casa dele, onde fica o quarto, pra poder pegar um biscoito pra comer, pra fazer nada. Ele só fica lá em cima, tá com medo, tá traumatizado. E no final do episódio, depois que o Rick já tinha voltado pra Alexandria, que o pessoal já tinha voltado, já tinha acabado a invasão dos Wolves, já tava tudo tranquilo, o Rick tá conversando com a Jessie, e aí finalmente, meus amigos, finalmente, depois de um ano e pouco, o Rick sem dar uns beijinhos, ó, o Rick dá uns beijos na Jessie, e aí o episódio acaba assim, com ele se beijando, e é bem legal, né? O Rick já tava um tempão sem fazer nada, tadinho. O episódio 6 começa com Sasha, Daryl e Abraham. Eles estão indo pelo caminho, fazendo aquele plano que o Rick falou pra eles fazerem, de levar os zumbis pra longe de Alexandria na estrada, e aí, o que acontece? Eles são atacados por uma galera que não se sabe de onde veio. Os caras aparecem e não tem como, o pessoal é muito brabo, eles matam todo mundo assim, ó, tem nem esforço, rapidinho eles matam. E quando eles matam o pessoal, o Daryl acaba se separando da Sasha e do Abraham. E aí quando ele se separa, ele se machuca um pouco, porque ele cai de moto, e aí aparece um personagem novo pra gente, que é o Dwight, né, ou D, como ele mesmo se chama, e aí ele pega o Daryl, ele captura o Daryl. O Abraham e a Sasha, eles, depois de matarem o pessoal, eles encontram um local seguro, e aí eles ficam um tempo por lá. Enquanto eles ficam por lá, porque os zumbis estão em volta, né, eles estão tentando fugir dali, enquanto eles ficam por lá, o Abraham encontra uma RPG com balas e tudo e pega pra ele. Tem um pessoal que quer pegar o Dwayne e as amigas do Dwayne, né? As duas pessoas estão lá com o Dwayne e, junto, claro, o Daryl. Só que aí o Dwayne pegou o Daryl porque achava que o Daryl estava com esse pessoal. E aí o Daryl prova que não está com eles, ajudando o Dwayne, e aí o Dwayne meio que libera o Daryl ali por um tempo. E o mais legal, não que isso faça diferença para a história,
mas eu acho que é muito legal ressaltar, é que o Daryl vira pro Dwayne e faz aquelas 3 perguntas que eles faziam no tempo da prisão, para recrutar pessoas. Quantos zumbis você já matou? Quantas pessoas você já matou? E por quê? Eu achei muito legal, sério mesmo. Todas as vezes que eles falam isso depois da prisão, eu acho muito legal. É muito interessante lembrar isso. E aí o Daryl chama o Dwayne pra ir pra Alexandria com ele. Só que aí o Dwayne não quer, e aí rende o Daryl de novo, pega a moto do Daryl, pega a besta do Daryl e vai embora. E deixa o Daryl sozinho. E aí o episódio acaba com o Daryl, que ele rouba um caminhão e volta para Alexandria. E aí ele ouve no rádio, naqueles radinhos que eles usam para se comunicar o tempo todo, uma voz pedindo socorro. O episódio 7 começa mostrando que o Glenn não morreu, para alegria de todos nós que estávamos aflitos, porque nem no nome do casting, né, do pessoal que faz a série, não estava aparecendo mais o nome do ator, que ele não morreu. Ele ficou debaixo de uma lixeira, né, debaixo da lixeira que eles estavam, deixou o pessoal comendo o corpo do Nicholas e ficou debaixo da lixeira um tempão até os zumbis esquecerem que ele estava ali e começarem a se distrair com outras coisas para ele poder sair. Então os dias que ele ficou fora, que foi que a Meg foi lá buscar ele, não sei o que, ele estava vivo debaixo da lixeira. Aí quando ele sai da lixeira, logo nos primeiros minutos dele ali, ele encontra a Enid, que lá quando a Alexandria tinha sido invadida pelos Wolves, ela tinha fugido de Alexandria, porque ela já estava querendo sair, mas o Cal ficou, não, fica aqui, não sei o que. E acabou que no final das contas ela saiu e encontrou ali o Glenn. E aí eles se ajudam um pouco, brigam um pouco. O Rick conversa com o Morgan sobre ele não matar as pessoas, porque esses caras que o Morgan tinha deixado sair, os 5 Wolves que o Morgan tinha deixado ir embora de Alexandria sem matar eles, acabaram trombando com o Rick no caminho dele de volta para Alexandria. A sorte que o Rick é brabo pra caramba, conseguiu matar todo mundo. Mas aí ele fala com o Morgan, porque a Carol fala que ele deixou os caras fugirem. Então ele começa a conversar com o Morgan. Ele fala, Morgan, às vezes a gente tem que matar, que não sei o que. Mas o Morgan é cabeça dura e fala que não, toda vida é preciosa e não mata ninguém. Aí o Morgan, com toda a esperteza dele, o Morgan leva o cara lá pra dentro, prende numa casa e ainda quer cuidar do cara. Aí ele chama a Denise, que é a médica de Alexandria, depois que o Pete morreu lá na 5ª temporada. Então ele leva a Denise pra lá, pra Denise ver qual que é o estado do Wolf, para salvar a vida do Wolf. E aí, para fechar o episódio de maneira emocionante, acho que não tem outra palavra melhor para expressar isso, o Glenn tinha falado que se desse tudo certo com ele nessa missão com o Nicholas, ele ia mandar um sinal pro pessoal saber que ele estava bem. E aí ele, junto com a Enid, eles encontram os balões que o pessoal de Alexandria tinha utilizado para mapear o local, para eles saberem onde eles iam se encontrar e tudo mais. Então ele e a Enid pegam, enchem os balões e soltam os balões no ar assim, para todo mundo ver os balões verdes. Enquanto isso, a torre de vigia de Alexandria despenca, porque o caminhão tinha batido nela. Lembra? Lá no episódio? E é tipo, tudo de uma vez só. Então é lindo você ver, não tem outra palavra para aquilo ali que não seja emocionante. Os balões subindo, a Meg olhando, todo mundo olhando com esperança, né, vendo que é um sinal do Glenn. Todo mundo na hora já pesca que podia ser um sinal do Glenn. E o muro de Alexandria cai junto com a torre, destrói tudo e começa a entrar um zumbi. Então é emoção total nesse episódio 7. O episódio 8, ele começa com o Sam, né, o filho mais novo da Jessie, desenhando ele amarrado em uma árvore e com os monstros em volta, né, que seriam os zumbis. Isso é para mostrar o quanto a criança está traumatizada com o que a Carol falou com ele lá na 5ª temporada. E eu acho isso muito legal, porque realmente, se você for parar para pensar, uma criança no mundo pós-apocalíptico e ainda sendo intimidada como foi pela Carol, com certeza a criança ficaria traumatizada mesmo. A gente fala, pô, que moleque chato, mas traz esse ar de realidade que é muito legal. Aí os zumbis invadem Alexandria, né, depois que a torre de vigilância caiu e derrubou os muros, e aí o pessoal começa tentando combater alguns assim para poder fugir, né, e irem para suas casas. O Rick manda todo mundo ir para suas casas. E aí para uma casa vai Rick, Michonne, Jessie, Diana, Cole, Ron e Sam. Detalhe que a Diana, nesse envolvimento ali deles fugindo dos zumbis, a Diana foi mordida. O Morgan tinha levado a Denise para ver o Wolf, né, para ver se ele estava bem, como é que podiam salvar ele. E a Carol, desconfiada daquilo ali, tinha ido atrás do Morgan. Então quando aconteceu tudo isso, do muro cair e tudo mais, ficou na mesma casa Carol, Morgan, Denise e o Wolf. Em outra casa ficou Tara, Eugene e Rosita, e a Meg acabou ficando presa no alto de uma escada. Eu
como se fosse um ponto de vigilância mais ou menos, com um monte de zumbi em volta, ela não consegue descer. O Padre Gabriel e a Judith estão também na casa junto com o Rick, Diana e os outros. E aí continua a briguinha do Cole com o Ron. Dessa vez é muito show, porque o Cole, ele briga mesmo com o Ron, e aí depois começa a entrar zumbi por onde eles estão brigando. O Cole para de brigar com o Ron, e eles vão lá pra poder deixar os zumbis não entrarem, e aí eles vão pra onde estão o resto das pessoas, né, o Rick e os outros. O Ron fica meio assim, tipo, eles acabaram de brigarem, e o Rick percebe. Aí o Rick fala: "Ih, tá tudo bem, Cole?" E o Cole: "Não, tá tudo tranquilo, é porque os zumbis tentaram entrar, não sei o que." E o Cole dá uma disfarçada ali, e aí o Ron fala: eu tenho que pegar não sei o que no quarto. Quando ele vai no quarto, o Cole vai atrás, já bota a arma na cara dele e fala: "Me dá essa arma agora, que você tentou atirar em mim aquela hora, me dá essa arma agora." Aí o Ron dá a arma pra ele e ele fala o que o cara precisava ouvir. Ele: "Olha, eu sei que você não gosta do meu pai, porque meu pai matou seu pai, mas você tem que entender que seu pai era um babaca." E aí o Ron fica meio assim, mas no final não acaba acontecendo nada. E aí a gente parte pra outra casa que tava tendo outra treta, que o Morgan e a Carol começam a brigar, porque a Carol acha que é certo matar aquele Wolf que tá lá dentro, e o Morgan fica de palhaçada: "Não, toda vida é preciosa, não vão matar." E aí os dois acabam se enfrentando mesmo, brigando mesmo, e no meio dessa briga o Wolf arruma a oportunidade para escapar. Logo depois que ele escapa, chegam na mesma casa que tá o Morgan, a Carol, a Denise e o Wolf, chegam a Rosita, o Eugene e a Tara. E aí nessa história de chegar gente, de Carol e Morgan brigando, o Wolf consegue render a Denise, fazer ela de refém e tenta sair de lá com ela. E aí, chegando mais no final do episódio, o Rick e o pessoal têm a ideia de pegar alguns dos zumbis que estão lá na casa e fazer igual eles fizeram lá na primeira temporada, de cortar os zumbis, né, pegar as tripas deles, jogar lençol por cima e passar a tripa de zumbi no corpo, para que eles pudessem se camuflar no meio dos zumbis e sair de Alexandria. E aí o episódio acaba com eles saindo da casa em que eles estão, todo mundo cheio de tripa de zumbi em cima, e o filho da Jessie mais novo, que é o Sam, gritando a mãe dele, porque ele tá morrendo de medo de ver um monte de zumbi perto dele, ele nunca tinha visto aquilo. Então ele tá toda hora chamando: "Mãe, mãe", não sei o que. E aí quando chega ali no final, o seu único pensamento é: vai dar merda. Aí rola toda aquela cena, aquela tela preta com os créditos subindo, e depois dos créditos a gente tem o que acontece com Sasha, Abraham e Daryl voltando da missão. Eles já tinham se encontrado e estavam voltando para Alexandria, porque o Daryl ouviu no rádio alguém chamando socorro, que na verdade era o Eugene, quando os zumbis já estavam tomando Alexandria depois que a torre caiu. E aí eles são parados por um bando de motoqueiros ali no meio da estrada, e eles descem do trailer, e aí o pessoal começa falando para eles entregarem o carro, entregarem as armas, entregarem tudo que eles tiverem, porque tudo que era deles agora pertence ao Negan. E é a primeira vez que a gente tem uma citação ao Negan, que é o maior vilão de The Walking Dead, na série.